Boa noite, Tavão. E aí? Já estou esperando aqui o Leandro, daqui a pouco a gente começa aqui a nossa live. Em alguns minutos a gente está começando aqui, só estou esperando o Leandro entrar. Algumas pessoas também já estão entrando. Boa noite. Esperando ver se o Leandro entra aqui só um minutinho. Já vamos dar início a mais uma live do programa Política Cotidiano. Hoje aqui no Distrito Federal as coisas estão pegando fogo, muito trabalho. Um momento oportuno para a gente poder falar de política, poder falar da situação de Brasília e do Brasil, do Distrito Federal. Doutor Adovaldo, seja bem-vindo. Estou esperando aqui o Leandro entrar para a gente começar a nossa live. Já estava adiantando aqui que hoje aqui em Brasília as coisas estão muito agitadas para quem não é daqui. Boa noite. Fabi, Leandro. Sejam todos bem-vindos. A gente está só aguardando aqui o deputado Leandro Graz para a gente poder começar a nossa live aqui no Política e Cotidiano. Imagino que o Leandro ainda esteja, o deputado Leandro Graz esteja ainda comprometido com alguma atividade. Brevemente ele deve estar aqui entrando com a gente. Cleusa, boa noite, seja bem-vindo. Alisson. Vamos lá, pessoal, daqui a pouquinho a gente está começando. Desculpa o atraso, é porque acaba que aparece alguma correria, alguma atividade, a gente precisa, acaba que atrasa um pouco. Mas é normal, isso acontece. O Leandro já deve estar entrando, eu falei com ele aqui. Em breve ele já deve estar entrando aqui na nossa live. O Leandro já apareceu. Vamos aqui, Leandro. Boa noite, deputado Leandro Graz. Como você está? Tudo bem? Grande Marco Prado. Tudo bem, e você? Tudo bem. Quero dizer que é um prazer te receber aqui hoje no Política Cotidiano. Essa iniciativa que foi criada por mim e pelo professor James Bauer, para a gente tentar descriminalizar um pouco a política. Nesses dias, inclusive, você fez uma live, fez uma reunião para tratar sobre isso. E o momento que a gente passa no país, em Brasília, no Brasil de um modo geral, é um momento que exige que as pessoas comecem a participar mais efetivamente da política, que as pessoas compreendam a necessidade de se discutir, de se falar, de se dispor a ocupar espaços de poder, como você fez, e se elegeu deputado distrital. Então, é uma honra te receber aqui, Leandro. Você foi o primeiro deputado distrital eleito pela Rede de Sustentabilidade, um jovem mestre, professor, sociólogo, não é isso? E que tem dado um exemplo no seu mandato, na gestão do seu mandato aqui em Brasília, e tem nos orgulhado muito. Seja bem-vindo, e é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Márcio. Primeiro, parabéns para você e professor James pela iniciativa Política e Cotidiano. O nome é, inclusive, muito bacana porque mostra que a política está na vida. A política é a vida. Não existe a política e o dia a dia das pessoas. Como dizia lá o Bertolt Brecht, o pior analfabeto é o analfabeto político, porque ele não consegue ver que na sua realidade, no seu cotidiano, a política está ali, presente, viva,
E é muito importante fazer esse tipo de debate que vocês vêm fazendo, trazendo os temas da cidade, trazendo os temas do país. Agradeço muito a oportunidade de poder falar com você, te parabenizo pelo seu protagonismo. Você que hoje conseguiu aí estruturar, nós assinamos juntos, mas foi peça sua capacidade de elaboração, uma ação popular para confrontar essa decisão arbitrária do governo ibanês, de uma reabertura indiscriminada, inclusive com a volta às aulas. Você tem sido uma pessoa muito atenta e muito comprometida com a cidade. É fundamental que todos nós, dentro dos seus espaços, dentro das suas competências, todos nós demos a contribuição para construir a cidade que a gente acredita. Um abraço, uma boa noite a todos e todas que nos assistem. É um grande prazer participar dessa live com você. Leandro, aqui tem gente do Brasil inteiro. Estou vendo aqui, inclusive, acabou de entrar o Clécio, que é de São Paulo, o Leandro, que é de Goiânia, o pessoal de Brasília. Então é bom que todos, de Minas também, que todos possam nos assistir, a gente conversar um pouco, para que as pessoas entendam que a política não é tão afastada delas quanto elas imaginam, né? Hoje você falou da nossa ação popular, que é uma iniciativa que a gente tomou coletivamente. Algumas pessoas contribuíram para essa ação sair, assim como na rede tudo é feito dessa forma, e você em momento algum se afasta ou se omite, pelo contrário, você também assume esse protagonismo. E a gente adotou como tema, é óbvio que a gente pode tratar de vários assuntos, porque o momento acaba exigindo que a gente fale de várias coisas, mas a gente falaria de Brasília e Brasil, um futuro próximo. Só que para falar de Brasília e Brasil, um futuro próximo, principalmente após a pandemia, a gente precisa falar da pandemia e da situação que a gente está passando aqui. Depois a gente pode até falar do Brasil, mas fazendo uma avaliação do Distrito Federal, essas últimas decisões do governador ibanês, o fato dele ter sido indiciado hoje pela Polícia Federal por possível crime eleitoral e as decisões que ele vem tomando, qual a sua avaliação hoje do Distrito Federal, para depois a gente partir para o futuro, na sua visão de parlamentar? Ótimo. Primeiro, quero aqui prestar minha solidariedade, nosso luto, a memória das mais de 630 pessoas, especificamente 631 pessoas mortas por causa do coronavírus aqui no Distrito Federal. Nós já ultrapassamos 52 mil casos, estamos com 52.281 confirmados. A cada minuto, a cada hora, aumenta essa quantidade, infelizmente. A tendência da nossa cidade nesse momento é de uma inclinação da curva para cima, um aumento progressivo, tanto dos casos como das mortes. É um momento sensível, um momento muito frágil, de muita cautela. Nosso sistema de saúde está chegando a um colapso, já está com sobrecarga, os leitos estão se esgotando, já falta medicamento para poder entubar as pessoas, os profissionais e as profissionais de saúde estão no seu limite, alguns adoecidos, muitos já não veem sua família há mais de 3 meses, já não tem mais contato com seus pais, suas mães, seus familiares. É uma realidade muito dura. Prejuízos econômicos, claro, desemprego, muita gente tendo diminuição de renda. É um momento que a gente precisa ter muita responsabilidade. Infelizmente, Márcio, a minha avaliação, aqui como fiscalizador do governo, que é o papel do legislativo, muita gente acha que o papel do deputado é só fazer lei, mas há uma função dos parlamentares que é fiscalizar o poder executivo. Às vezes as pessoas até não compreendem por que nós tanto representamos no Tribunal de Contas, tanto oficiamos o Ministério Público, tanto denunciamos as irregularidades e, poxa, mas vocês propõem pouco? Propomos também bastante, sugerimos muitas coisas ao governo, mas o papel do deputado não é construir, o papel do deputado não é executar, o papel do deputado é fiscalizar e legislar. E às vezes as pessoas não entendem isso, mas desde o início a gente tem acompanhado muito o governo. Quando o governador ibanês, ali no início do mês de março, emitiu um decreto decretando isolamento social, nós elogiamos, foi um dos primeiros, se não o primeiro governador que tomou uma decisão que se colocou de forma clara, científica e técnica, mas passaram-se 2 semanas, o governador se perdeu.
O governador libanês começou a flexibilizar o isolamento, reabrindo setores da economia que não tinham por que reabrir, que não havia nenhuma justificativa para isso. Lojas de imóveis, determinados tipos de empreendimento, de comércio, que não havia nenhuma razão para você abrir. Quando ele inicia de forma muito firme, de forma muito consistente, mas logo ali depois começa a flexibilizar, qual que é o recado que o governador dá para a população? Tá tudo bem. Estamos numa pandemia, mas vamos aqui devagar, mexendo, flexibilizando. Ou seja, um sinal de que a população poderia também tratar essa pandemia de uma forma muito solta, muito frouxa, que foi o que aconteceu. Leandro, ali ainda em março, pode falar. Desculpe te interromper, mas esses dias, até hoje no Instagram, eu estava conversando com inclusive minha sócia, a gente tem uma conversa muito tranquila, e a gente conversa sobre várias questões, e existe bastante divergência em relação a essa abertura e essa necessidade de se manter fechado. E uma das coisas que as pessoas falam é que a responsabilidade deve ser do cidadão. O que eu digo para essas pessoas, talvez eu quero ver até se você concorda comigo, é que apesar da responsabilidade ser do cidadão, a gente tem que considerar um cidadão médio comum. Então, assim, a gente viu ontem e viu hoje as imagens no Rio de Janeiro, no Leblon, onde foi o primeiro dia de abertura dos bares, e a gente viu as pessoas sem máscara, as pessoas com distanciamento nenhum, abraçadas, se confraternizando, o que é natural. O ser humano mediano, comum, é assim. As pessoas elas não vão agir de forma diferente que seus governantes. Então, assim, quando a gente fala isso, você está falando exatamente isso, e quando a gente propõe uma ação popular, entendendo que ainda é um momento, talvez seja o momento mais arriscado para a abertura agora, não é que nós somos contra as atividades comerciais ou contra as escolas particulares ou as escolas públicas, mas é porque a gente entende, talvez você, não sei se você concorda, que cabe à autoridade pública o dever de zelar e de cuidar da população, porque se abrir, e se o exemplo for igual ontem, o governador Ibanez estava numa UPA sem máscara. Se o exemplo que parte do governante, assim como o Bolsonaro fez constantemente, de não usar máscara, é natural que o cidadão mediano, comum, você que é sociólogo, você sabe muito bem o que a gente está falando, ele vai entender que ele está livre para fazer qualquer coisa. É isso que se faz. Do que você avalia sobre isso? Perfeito, a sua análise está certíssima. Quando falta exemplo, óbvio que as pessoas vão por outro caminho. Quando tem o exemplo, as pessoas elas se inspiram e elas seguem o que é correto a se fazer. Quando o poder público, através dos seus representantes, especialmente do Poder Executivo, governador, presidente da República, secretários, ministros, quando essas pessoas que tomam as decisões, porque diante dessa crise, quem toma as decisões é o Poder Executivo, se eles não dão exemplo, como que o cidadão vai dar o exemplo? Como é que ele vai agir dentro da norma do padrão? Aí você decreta que tem que usar máscara, vai lá e não usa máscara, você que emite o decreto e não usa máscara, por que eu tenho que usar máscara? Exatamente. Por que o João, a Dona Maria, o Pedro, a Francisca tem que usar máscara? Claro que não. Então, é óbvio que o gesto, ele tem uma força no comportamento social. Os exemplos arrastam. Né? Não adianta o pessoal falar que tem que fazer. Então, na minha avaliação, o governo começou bem, mas perdeu completamente. E agora, depois de 3, 4 meses, está tomando uma postura genocida e negacionista. É a verdade. A postura do governador Ibanez é genocida e negacionista. Genocida porque está colocando em risco a vida da população. Negacionista porque desconsidera todas as evidências científicas. Você só vai fazer reabertura, principalmente de escola, quando a curva está declinando. Foi isso que não só outros países, mas alguns estados do nosso Brasil fizeram. A flexibilização começa quando você já tem a diminuição. E não é o caso de Brasília. Isso está acontecendo aparentemente em São Paulo, né? São Paulo parece Exato. Que eles estão conseguindo fazer com que a curva esteja reduzindo e aí por isso eles estão paulatinamente flexibilizando o comércio e assim por diante. Agora, isso aí a gente ainda entra no outro problema. Primeiro que Goiás, esses dias eu estava ouvindo a CBN, eu quero mandar um abraço inclusive para o Bruno Melo, da CBN, que eu sigo no Twitter e a gente de vez em quando troca algumas figurinhas rápidas, mas assim, a questão é o seguinte, a gente, além de tudo, Goiás, você é o único governador que é médico do Brasil e o Caiado assumiu uma postura de, recentemente, após estar aberto, ele ter decretado lockdown e fechado novamente, porque ele viu que a situação lá estava ruim.
inclusive que fez uma crítica ao governador Ibanez, porque ele entende que o entorno aqui do Goiás, que talvez seja uma das áreas mais preocupantes para Goiás e para o Distrito Federal. Mas além dessa questão da exposição, do Distrito Federal estar com a linha ascendente de contágio, a gente ainda tem um grave problema, Leandro. E aí você pode nos ajudar muito, e tem nos ajudado, no seu trabalho de fiscalização, que é a falta de informações verdadeiras. Pelo menos informações fidedignas, porque a gente tem, por um lado, a central de regulação, ela tem um determinado número de leitos, ela demonstra que existe quase uma superlotação. Por outro lado, a Secretaria de Saúde divulga outros números, inclusive colocando leitos que não são UTIs no mesmo pacote das UTIs. A pergunta que eu faço, Leandro, é como a gente pode confiar e o que a gente deve fazer? Você, como parlamentar, como é que você avalia isso? Isso é gravíssimo, Márcio, porque o princípio da transparência é um valor, é uma base da administração pública. Nenhum governante, nenhum gestor público pode ocultar ou distorcer dados. Isso é fraude, isso é crime de responsabilidade. Isso dá cadeia. Então, vejam, a gente está no momento do DF em que não se sabe ao certo, pelo menos por parte do governo, qual que é o concreto, qual que é a verdade, qual que é a realidade. Então, o Ministério Público, junto com a OAB, ambos fizeram uma inspeção dentro do sistema de saúde e verificaram que os dados divulgados pelo GDF não batiam com o que estava sendo ali, né, vivenciado pelo sistema, pelos profissionais, principalmente em relação às UTIs. Nós fizemos, inclusive, uma representação do Tribunal de Contas relativa a isso, estamos verificando, junto também aos órgãos de controle, o que é possível se apurar. A própria Polícia Civil está apurando outras questões que são relativas a contratos, compras, ou na semana passada houve uma atuação para verificar a questão dos testes rápidos. Aliás, essa semana, não semana passada, essa semana, houve uma ação da Polícia Civil e do Ministério Público para averiguar fraudes nos testes rápidos, porque existe um indício de que o governo comprou testes por um valor e uma determinada marca, uma determinada qualidade, mas o que foi entregue é completamente diferente. Além de uma outra denúncia que houve no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, de desvio de respiradores por parte de um médico que era servidor do IGES. Além de denúncias de acúmulo de cargos, nepotismo, são muitos escândalos na saúde pública do DF neste momento, que é um momento de calamidade pública, o governo tem autorização para comprar sem licitação. Isso exige muito controle social, tanto dos órgãos, a Câmara Legislativa, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, mas do próprio cidadão, que está cansado, que está exaurido, está sofrendo com essa crise. É muito difícil. A gente vê como, nesse momento, faz falta um líder responsável, uma líder responsável em um determinado espaço de poder, seja na gestão da secretaria, seja no próprio governo, e como faz falta a gente ter ali pessoas comprometidas com a população, né, que se comprometam com a técnica, com a ciência também. E aí, Leandro, quando você fala de pessoas comprometidas, a gente volta um pouco à nossa missão aqui do Político Cotidiano, uma missão que você tem assumido desde quando, antes de ser mandatário, ser deputado distrital, que você sempre colocou isso, que é a necessidade da gente ter pessoas boas na política, pessoas comprometidas, sérias, pessoas que se dispõem, porque a política é uma missão, uma vocação, um serviço. A política é um sacrifício pessoal gigantesco. Eu falo isso porque eu não sou mandatário, obviamente, mas assim, eu já faço parte da política como construção desse processo, né? A gente participou junto da construção da rede, tudo, e assim, a gente vê que as pessoas elas têm, infelizmente, se afastado, exatamente porque essa polarização, essa falta de informações reais, as fake news, fazem com que as pessoas tenham medo, se afastem, se constranjam de fazer parte disso. Eu até brinco com as pessoas que às vezes você pode falar para qualquer pessoa, qualquer outra coisa que você assumir, você é bem recebido. Qualquer posição que você assumir é bem recebido, mas se você falar para os seus familiares que você quer ser político ou para os seus amigos, as pessoas meio que se afastam de você e falam assim, pô, logo isso, tanta coisa boa para você fazer nesse mundo, você quer ser político. Então, assim, é uma pena que as pessoas ainda não compreendam. Mas a gente está aqui para isso. Para poder passar isso para as pessoas, é importante que pessoas como você,
possam vir aqui dar o exemplo para a gente, falar da importância da sua dedicação, do seu sacrifício. E aí, Leandro, eu quero aproveitar que a gente está falando aqui, falar um pouco da situação caótica no Distrito Federal, das medidas que você já tomou no âmbito que diz respeito à fiscalização, mas queria falar também sobre a questão nacional, porque a gente tem a nossa estrutura hierárquica, né, a nossa federação, tem algumas coisas que acabam, de certo modo, influenciando, que talvez seja, inclusive, um dos motivos que o governador Ibanez tenha adotado essa postura, seja a influência e a pressão que ele tenha sofrido no âmbito nacional. Mas você foi o primeiro a propor um pedido de impeachment ao presidente Bolsonaro. Que explica um pouco para as pessoas o que fundamenta um pedido de impeachment e por que você optou por fazer isso e essa necessidade urgente que isso tende a acontecer nesse momento. Márcio, só fazendo um breve comentário sobre tudo isso que você falou, é muito importante. Enquanto as pessoas não entenderem que a política é um espaço que sempre estará ocupado, a pergunta é por quem, e começarem a entender, controlar e votar melhor, mas também colocar seu nome à disposição, não é só da política institucional, é da política do dia a dia, da sua comunidade, do seu bairro, do seu condomínio. A gente precisa se envolver com as questões que são coletivas, que dizem respeito à nossa vida, porque alguém vai estar ali sempre. Não existe espaço vazio na política, vai estar sempre ocupado. Se as pessoas que têm desejo de justiça, que têm valores, que são valores humanos, são valores sociais importantes, de ética, de transparência, de colaboração, não estiverem ali, outras estarão para aproveitar-se desse espaço e fazer coisas que não são de interesse na maioria da população. E aí, indo para a questão nacional que você coloca muito bem, existe uma legislação, que é a Lei 1079 de 1950, chamada Lei do Impeachment, onde são descritos os chamados crimes de responsabilidade. São situações que precisam ser cumpridas pelos mandatários, especialmente pelos chefes do Poder Executivo, no caso, o presidente da República, governadores, mas de forma especial o presidente, e que, se não forem cumpridas, abrem a possibilidade do mandatário ser impedido de continuar, né? Ser impeachado, impeachmentado. Então, para que a gente possa impeachment um presidente, ele tem que ter cometido algum ou alguns desses crimes, chamados crimes de responsabilidade. No nosso pedido de impeachment, há 5 crimes, depois aditamos mais um 6º crime, que estão previstos nessa lei. E aí, dentre eles, eu vou destacar aqui principalmente a participação do presidente nas manifestações antidemocráticas que pediam o fechamento do Congresso Nacional e do STF. Lá no artigo 6º da Lei de Responsabilidade, há a previsão deste tipo de crime, que é quando você afronta a existência das instituições que fazem parte da ordem constitucional, da ordem da República. E o presidente fez isso, além de outros crimes, como a eventual interferência na Polícia Federal, a promoção de pornografia na internet, o fato do presidente ter convocado a celebração do golpe de 64, e todas as outras demonstrações que ele deu de não estar preparado para ocupar o cargo da presidência, porque não respeita a lei. Fora os crimes comuns que ele cometeu, e foram vários, como colocar a vida da saúde, como colocar a saúde da população em risco, ao participar de manifestações sem luva, sem máscara, com suspeita, inclusive, na época de estar com a Covid-19. Aqui em Brasília, é curioso a gente perceber que os lugares que o presidente visitou, hoje, são justamente os maiores focos de coronavírus. Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto. Os locais onde ele visitou, apertando a mão das pessoas, abraçando todo mundo sem máscara. Então, um pedido de impeachment nunca pode ser feito só porque eu não gosto do líder, porque eu não gosto do presidente. Você tem que ter embasamento jurídico. Embora, na prática, ele precise de também um contexto político para acontecer, tendo em vista que o presidente da Câmara é responsável por acatar, admitir esse pedido e colocá-lo em curso num processo que vai passar também pelo Senado, com direito à ampla defesa do presidente, e por aí vai. Entendi. Pois é, então, assim, argumentos não faltam, né? E eu acho que a cada dia que passa, esses argumentos têm aumentado. A gente tem visto, hoje já são mais de 40 pedidos de impeachment. Eu acho que você já deve ter assinado outros, eu não sei, eu já devo ter assinado uns 3 também, na área ambiental, violações a questões ambientais, ataque aos povos indígenas,
e várias outras questões que a gente já sabe de qual é salteado. Agora, como você colocou, depende de uma questão política também, de um momento político, né? Quem dá início ao processo de impeachment é o presidente da Câmara. E, obviamente, que ele só vai dar início a um processo de impeachment se ele tiver a segurança de que, de fato, existe um lastro populacional, um lastro da população no sentido de que, de fato, aquele presidente já teria perdido a governabilidade, como aconteceu na época da Dilma, né? A população foi para as ruas e pediu que isso acontecesse, independente do que se considera de que seja golpe ou não seja golpe, independente do mérito, mas a população foi para a rua e pediu que isso acontecesse. Agora, a gente está no meio de uma pandemia. As pessoas estão preocupadas e devem estar preocupadas e precisam ficar em casa nesse momento, porque o momento ainda não é de se expor. Com isso, a gente tem alguma expectativa, alguma esperança de que um possível pedido de impeachment vai ocorrer? Ou essa relação do Bolsonaro com o Centrão já garante a estabilidade política dele para os próximos anos até o fim do mandato? Como você falou, já passamos de 40 pedidos de impeachment. Então, de fato, a pressão maior hoje é em cima do Legislativo Federal, em cima da Câmara. Justamente por isso, Bolsonaro agiu rápido e fez um acordo com partidos chamados Centrão, como PP, PTB, partido de Roberto Jefferson, o protagonista do Mensalão, partidos fisiológicos que não têm ideologia e que, infelizmente, recebem fundo partidário, participam da vida política brasileira, mas sempre com esse viés de tomar lá da cá, troca de cargos, ocupação de espaços no Poder Executivo. Como está acontecendo agora, o Bolsonaro já entregou vários cargos importantes aos partidos do Centrão, cargos, inclusive, com um grande poder orçamentário, como é o caso do FNDE, está entregue ao Centrão, e foi a forma que ele encontrou de ganhar apoio no Congresso Nacional. Algo que ele sempre criticou, embora fosse sempre também um deputado do Centrão, do baixo clero, deputado por 28 anos, que nunca aprovou um projeto relevante para o país, que nunca colaborou diretamente com o seu Estado, sempre um deputado medíocre, um deputado sem expressão, um deputado que vivia apenas de lacrações, de falácias, de discursos de ódio, de polêmicas, e que agora justamente vai ali tentar construir com essa base. Mas é preciso lembrar, Márcio, que Bolsonaro está cercado juridicamente, porque justamente nas 3 esferas onde ele pode ter algum tipo de investigação ou de denúncia, ele tem. Congresso Nacional, 40 pedidos de impeachment, como você falou. Um processo no TSE por crime eleitoral, que está sendo apurado, inclusive solicitado por Marina Silva e Guilherme Boulos, por causa das fake news, né? E existe um outro processo no STF, que é uma apuração de crime de intervenção na Polícia Federal, que Bolsonaro está sendo investigado, fora os crimes que envolvem os seus filhos, fora toda a bagunça aí que está sendo gerada por causa de um conjunto de problemas de desvios que o seu grupo político tem. Mas ele em si tem 3 processos em curso, um para ser startado na verdade e outros 2 de fato em curso. Então, realmente, a gente tem aí todos os indícios e evidências de que Bolsonaro nunca foi aquilo que os seus defensores anunciam, que é um político diferente, que é um político que veio para mudar o sistema. Ele é do sistema, ele representa a velha política, isso para quem acompanha o Congresso Nacional e a vida política brasileira sempre soube. E hoje ele já não tem a maioria do apoio da população. A maioria da população já está numa posição de desacordo e de crítica ao seu governo. Ele já é rejeitado pela maioria, já 53% rejeitam o Bolsonaro. Acredito que ele não tem mais condições de governar. E ele é, sem dúvida, você colocou aí a conjuntura da pandemia, que é sensível, que é delicada. Muita gente fala, poxa, mas um pedido de impeachment agora, uma mudança de presidente agora não seria bom. É preciso lembrar que Bolsonaro é a maior dificuldade, o maior obstáculo para o Brasil enfrentar a pandemia. Nós somos, e vamos nos tornar aí, muito em breve, o país que tem o maior desgoverno, o maior descontrole em relação à crise. Somos já o 2º colocado no ranking do coronavírus no mundo. E muito em breve, infelizmente, creio que nós vamos nos tornar o líder em número de contaminados e número de mortos, proporcionalmente ao tamanho da população. Infelizmente, estamos aí diante de um governo que não ajuda a população, não promove ações orçamentárias consistentes para fortalecer a economia, para ajudar os empresários, e todo mundo está percebendo isso.
Não só no combate à pandemia, né, que o Brasil hoje é visto quase como um pária, é visto como um péssimo exemplo no combate à pandemia, talvez o pior país em termos de população que tem no combate à pandemia, acho que o Brasil é considerado um deles. Tanto é que a gente não consegue mais entrar, por enquanto, nem nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Europa, né, de modo geral, a gente está praticamente ilhado, isolado, até que as coisas consigam se resolver. Mas também não só isso, o Brasil está passando por um problema grave, que é em relação à preservação da Amazônia, as questões ambientais que têm nos afastado cada vez mais da possibilidade de assinar aquele acordo, que tinha mais de 20 anos de acordo, que no governo Temer fechou com a União Europeia, que a maior parte, alguns países já se manifestaram contrário à assinatura por causa das questões ambientais, como a Holanda, a Áustria e outros países também, exatamente porque não tem percebido no Brasil uma preocupação com essa questão ambiental, com os povos indígenas, que era uma das condicionantes para esse acordo. Mas aí, Leandro, voltando a um pouco o que você falou, um dos argumentos que as pessoas dizem, né, na defesa do presidente Bolsonaro, é que durante os 30 anos que ele ocupou espaço na Câmara, que ele foi parlamentar, ele não fechou ele não aprovou vários acordos, porque ele não se relacionava com os ruins, porque ele não se vendia ou se deixava influenciar. Você é um deputado que tem 1 ano e meio de mandato. A rede sempre adotou uma postura de independência, de oposição, mas uma oposição responsável dentro da Câmara Legislativa, na medida em que, apesar de você se posicionar contra alguns projetos, você também aprova outros, você vota com o governo em outros, você se posiciona contrário em relação a outros que você entende que não são adequados, da mesma maneira que você também conversa com as secretarias todas. E nesse 1 ano e meio, você já aprovou mais projetos do que o presidente Bolsonaro em 30 anos. Então, eu queria entender qual é a lógica, porque você não se relaciona com os deputados fisiologistas da Câmara. Você não se relaciona com o governo, com toma lá da cá, com troca de cargos, você não tem nenhum cargo no governo, e eu sou testemunha disso, porque eu conheço você da rede, nós construímos a rede junto, eu faço parte da rede. Então, assim, eu queria que você explicasse qual que é a mágica que você fez para conseguir, em 1 ano e meio, aprovar mais projetos para o Distrito Federal e para a população que o presidente da República conseguiu fazer em 30 anos, e sem que você tenha que necessariamente se vincular ao pior da política do Distrito Federal. Explica para a gente, por favor. Muito bacana essa pergunta, porque as pessoas, infelizmente, quando vem o parlamento, quando vem os políticos de forma geral, tendem a colocar todo mundo no mesmo saco, tendem a fazer aí um misturão e dizer, olha, são todos iguais, e não é bem assim que as coisas são, né, de fato. Quando você entra na política, você tem que entender que você vai lidar com pessoas que têm propósitos nobres, republicanos, mas você também vai lidar com pessoas que estão ali para defender interesses corporativos, interesses muito particulares, às vezes pessoais, e vão fazer de tudo para conseguir. Agora, existem momentos em que você vai ter que dialogar com ambos. Você vai ter que dialogar tanto com esses que têm interesses nobres, quanto com os que têm interesses extremamente fisiológicos, como você falou, que são interesses particulares, corporativistas e por aí vai. Existem pautas e agendas que é muito difícil para esses que são corporativistas e fisiológicos negar, porque a população em si, ela demanda isso, a população ela precisa disso. E fica muito mal na fita, fica muito feio, quando alguém, por alguma razão, faz oposição a algo que é extremamente positivo para a população. Qual que é o segredo para você levantar projetos, pautas, questões que são realmente relevantes, de forma a conseguir esse consenso, inclusive de lideranças políticas que não têm interesses tão republicanos? É participação social. É você construir a sua agenda política não com base na sua cabeça, não com base naquilo que você acredita pessoalmente, mas sempre com base naquilo que vem do anseio das pessoas. O parlamentar que não sai do gabinete e anda na rua, o parlamentar que não vai lá escutar as pessoas na ponta, sentir aquilo que está sendo colocado, vivido, experimentado pelas pessoas, ele não vai ter legitimidade. Portanto, vai ter muito mais dificuldade de aprovar os seus projetos, de aprovar as suas iniciativas. Praticamente todos os projetos de lei que nós apresentamos na Câmara Legislativa surgiram do nosso diálogo com a população. Surgiram da nossa conversa, da nossa escuta. Vou dar um exemplo aqui, Márcio. Existe um projeto de lei que está em vigência, que está
de fato sendo colocado em prática, que é o projeto que estabeleceu o carro exclusivo para mulheres no BRT Sul, Santa Maria e Gama. Uhum. Foi um projeto meu, aprovado praticamente por unanimidade na Câmara Legislativa. Quando é que surgiu a ideia desse projeto? Quando nós fomos lá no BRT Gama e Santa Maria, fizemos uma fiscalização, foram alguns dias de escuta dos usuários, das usuárias principalmente, e uma das maiores reclamações das mulheres no transporte público do Distrito Federal é assédio. Assédio sexual. Então, esse projeto não era um projeto que vinha do Leandro, era um projeto que vinha da população, vinha principalmente das mulheres do Distrito Federal. Outro exemplo, projeto das sacolas plásticas, que muda a matéria-prima das sacolas. Não veio da nossa cabeça. Os próprios empresários, comerciantes, os ambientalistas, os cidadãos como um todo falaram, olha, essas sacolas estão gerando um alto impacto no aterro sanitário, tem um prejuízo ambiental muito grande, e os empresários entenderam que era uma oportunidade também de se ressignificar, de se reformular e se recolocar no mercado. Transmitir para a população uma responsabilidade ambiental. Apresentamos e aprovamos. E assim por diante. As próprias emendas parlamentares, o orçamento que nós dizemos ao governo onde ele tem que executar, fizemos um orçamento participativo. Chamamos um edital para que as pessoas opinassem. Foram mais de 1.000 colaborações. As pessoas dizendo, a gente quer o dinheiro aqui. E aí distribuímos os recursos de acordo com a decisão das pessoas, não de acordo com o meu interesse apenas. Isso é o caminho para que você construa uma política que seja mais aberta. Agora, tem que saber dialogar, obviamente. Em determinados momentos, existem deputados que apresentam projetos que são muito importantes para a sua base política. E eu vejo que é positivo, vejo que são projetos interessantes, claro, que vão ajudar as pessoas, mesmo que seja a base dele ali, às vezes é a base sindical, às vezes é a base dele ali do território, da cidade dele, nenhum problema, eu vou apoiar. Às vezes você faz essas concessões que não são fisiológicas, não colocam seus valores em jogo, mas fazem parte dos acordos para todo mundo se ajudar, mas quem ganha no fundo não sou eu, não é o deputado, é a população. Eu acredito que é por aí que a gente tem que construir. Eu acho que as pessoas hoje, Leandro, no mesmo sentido que você está falando, elas se preocupam muito mais com o discurso ideológico do que com o discurso prático e com o combate à corrupção. Eu vejo as pessoas dizendo, que o PT roubou, que a direita fez isso, que a esquerda fez aquilo. Enquanto esse discurso continua, as pessoas não conseguem construir. Eu vejo que as fake news estão de um jeito que se as pessoas se opuserem à atual gestão, viraram comunistas. Só que as pessoas muitas vezes sequer sabem o que é ser comunista, o que é comunismo, de onde que surgiu, por que surgiu, quem foi. Ninguém sabe. As pessoas repetem, e como aquele secretário de comunicação, né, o ministro da comunicação da Alemanha, por exemplo, ele dizia que uma mentira falada 1000 vezes se torna uma Goebbels, né? Ele se torna uma verdade. Então, assim, as pessoas vão repetindo, e se torna uma verdade. Acaba que vai passando um ano, vai passando 2 anos, 1 ano e meio, e as coisas não acontecem. Eu vejo hoje as pessoas dizendo que um dos problemas é que não deixam o presidente governar, mas o presidente não governava antes da pandemia. Ninguém impediu ele de governar. As escolhas que ele fez, ele colocou um ministro, por exemplo, das Relações Exteriores, que até pouco tempo atrás acreditava que a Terra era plana. Ele botou um ministro da Educação, o Weintraub, que estava mais preocupado em acabar com o comunismo na China, com o Partido Comunista Chinês, e fazer chacota com os chineses, que são os maiores compradores do Brasil, do que realmente cuidar do Ministério da Educação. Então, assim, isso é engraçado, que a impressão que dá é que existe uma oposição ferrenha e muito preocupada em tirar o presidente. Eu acho que a maioria das pessoas, mais de 70% da população, talvez mais, pensa de uma forma fora da caixinha e gostaria muito, assim como nós, que o presidente governasse para o país. Porque a saída, qualquer ruptura, qualquer processo de impeachment, tudo isso é muito ruim, é muito desgastante para toda a população brasileira. Eu, por exemplo, tenho as minhas convicções, mas rezo todos os dias que o Bolsonaro acerte. Mas como ele não tem acertado, eu também, como cidadão, tenho o dever de achar que ele deve sair. Assim como o Ibanez, e você também fez isso, no início da pandemia, eu, você e várias outras pessoas, elogiamos a conduta do governador Ibanez ao seu primeiro a tomar as medidas de isolamento. Só que, assim, passou 15 dias, ele estava seguindo o mesmo discurso do presidente, que era vai para a rua. Foi exatamente o que Trump fez lá nos Estados Unidos e depois teve que fechar. Então, assim,
A gente precisa, no Brasil, assim como você falou, de governantes sérios e comprometidos com o coletivo. O discurso ideológico hoje, na atual situação que o país está passando, é muito grave. Veja a falta de responsabilidade de um presidente, por exemplo, que ontem vetou na lei das máscaras, que foi uma lei federal, os estados já adotaram algumas leis estaduais, mas na lei das máscaras, por exemplo, vetou a obrigação do cidadão comum ir para uma igreja, ir para um templo religioso sem máscara. Vetou ir para um comércio de máscara. Então, vetou que ele era obrigatório de máscara, então ele vetou, a pessoa pode ir sem máscara. Veja se isso tem sentido. Isso foi alguma coisa que a oposição fez? Não, foi a opção que ele escolheu. E é uma opção errada. Como cidadão comum, uma pessoa que está preocupada, com os meus pais, por exemplo, eu não gostaria que eles fossem para uma missa, por exemplo, e as pessoas tivessem sem máscara lá. E as pessoas fundamentassem dizendo que, mas o presidente me disse que eu posso ir sem máscara, então eu vou. Então, assim, essas coisas, a impressão que dá é que existe uma grande oposição, existe um grupo de pessoas reunidas para combater o governo, e na realidade eu acho que todo dia ele tem dado motivos para isso. Mas, Leandro, eu queria falar também um pouco, voltando ao nosso assunto, queria saber se em 2018, 2017, você imaginava estar nessa situação de deputado distrital, eu sei que você morou fora, você morou na Espanha, né? Um período, e você sempre atuou na política desde a juventude, nos movimentos estudantis e tudo. Você participou, inclusive, da construção do projeto de governo do governador Hollenberg, assim como a rede também. Mas eu queria saber, o que te levou a se dispor a ser deputado distrital? E já caminhando para o nosso tema mais importante, assim, qual a sua visão de futuro para quando a gente sair desse caos que a gente está vivendo? Vamos lá. Só registrar aqui até alguns comentários na hora que você estava falando, Márcio. Eu acho que tem 2 pontos. A gente nunca viveu um momento tão ruim no nosso relacionamento internacional. A diplomacia brasileira hoje é uma catástrofe. Eu estava lendo hoje como que o Brasil está atrapalhando as resoluções internacionais para o avanço dos direitos das mulheres, se alinhando a países islâmicos onde as mulheres são discriminadas, são violentadas, onde isso é legitimado pela população. O Brasil está se aliando a esse tipo de visão de mundo. Fora toda a nossa tragédia internacional, as falas desacertadas, a criminalização de alguns países, como a China, enfim, um desvirtuamento total daquilo que o Brasil vinha trabalhando há muitos anos, e não é só um governo, não. Todos os governos, desde sempre, vinham trabalhando para o Brasil ser uma referência internacional, ser um país aberto ao diálogo. Infelizmente, a nossa posição internacional hoje é catastrófica. Bom, falando um pouquinho aqui da história, do porquê da política, como você disse, eu construí a minha trajetória de envolvimento com a sociedade, de ativismo da educação. Foi por causa da educação, ainda como estudante, que eu comecei a despertar esse meu desejo de serviço, de me envolver com a comunidade. Foi por causa da escola, foi por causa do espaço da escola. Voluntariado jovem em educação, depois na universidade, a pesquisa, a docência e até hoje. E o que eu acredito muito, e espero que a gente consiga ampliar essa visão no espaço da política, é que a gente tenha nas instituições pessoas com senso de serviço, senso de responsabilidade. Às vezes, quem ouve esse tipo de fala, quem ouve esse tipo de colocação que eu estou fazendo agora, deve pensar, isso é da boca para fora. Eu não tenho nenhum problema em dizer, e com muita modéstia, que eu vivo isso muito radicalmente. Eu não vivo a política pelas metades. Eu acredito muito na política, eu acredito muito na capacidade de um mandato. Eu acredito muito no potencial de serviço que um líder público tem. Dentro ali de uma causa específica, ou dentro de uma visão um pouco mais ampla, é muito importante a política, é muito importante. Então eu tenho entregado a isso de corpo e alma, as pessoas que trabalham comigo sabem do quanto que é sincero e honesto, sincera e honesta, essa nossa entrega, essa nossa dedicação. Hoje eu amo fazer o que eu faço, assim como eu amava estar em sala de aula, assim como eu amava os projetos que eu me envolvi ao longo da minha vida. Hoje eu me entrego de corpo e alma a isso.
E tenho me esforçado também para que outras pessoas se sintam vocacionadas. Tem um sociólogo chamado Max Weber, ele escreveu um livro há muitos anos chamado Política e Ciência, Duas Vocações. Quem não vive a política com vocação, vai fazer outra coisa, vai atuar profissionalmente em outro campo. Acho que tudo na vida tem que ser vocacionado. E vocação vem de vocário, que é chamado. Você tem que se sentir estimulado, motivado. Tem que ser um desejo, de fato, estar ali. Uma vontade, uma opção. Porque também não é fácil. Porque também não é simples. Você tem que ter resiliência. É um processo muito difícil. Dialogar. A habilidade de construção coletiva não é tão fácil assim. E eu tenho me esforçado muito para estimular as pessoas que querem entrar na política, que querem se dedicar a isso. E vendo ela como um serviço, vendo a política como um serviço, não como uma profissão. Você pode exercer 1, 2 mandatos, às vezes está no legislativo, contribui também no executivo, mas é preciso entender que a política é uma oportunidade e não uma atividade contínua da sua vida. Você vai ficar ali quanto tempo? 4, 8 anos, 12? Ok. Então faça o seu melhor. Dedique-se às causas. Dedique-se a transmitir credibilidade e esperança para as pessoas. Inclusive está no meu planejamento estratégico do mandato. Resgatar a esperança das pessoas na democracia, no processo político. É muito importante. E a gente tem trabalhado, tentado ser muito transparente, investido muito na participação social, fortalecendo as pautas que são importantes. Para mim, a educação, a maior de todas, a sustentabilidade ambiental, o SUS, o serviço público de qualidade, políticas públicas baseadas em evidências. Agora, toda essa luta que a gente está fazendo de criticar o governador não é porque a gente não gosta do Ibanez. Sem dúvida. É porque eu olho para a conduta dele, olho para o jeito que ele está governando e vejo que não tem evidência. Você está lidando com a vida de milhares, de milhões de pessoas. Você não pode tomar decisões com base naquilo que você acha, naquilo que você sente, naquilo que você pensa. Tem que ter dados, tem que ter técnica, tem que construir equipe, inteligência de dados, substância, fundamento. É muito sério. Governar é um ato de nobreza, mas é um ato de muita responsabilidade. Não dá para fazer de qualquer jeito. O mandato legislativo também. Eu não posso propor leis, eu não posso me posicionar e colocar ali ações que sejam desnorteadas. Tem que ter fundamento, tem que ter técnica também. É um processo técnico-político. E eu tenho muita esperança, eu tenho fé de que nós vamos avançar. Depois de tudo isso que a gente está passando, vai passar, vai ser outra sociedade. Já somos outra sociedade. Ninguém pode esperar aqui um novo normal, um normal como era antes, porque tudo vai estar distinto, vai ser outra sociedade, outros desafios, e mais do que nunca a gente vai precisar de pessoas responsáveis, de líderes responsáveis, de gente honesta, capaz, comprometida com os valores humanos, com os direitos humanos, com a Constituição da República, empenhada em reduzir desigualdade, em combater pobreza, em fortalecer educação, em fortalecer saúde, porque vai ser a nossa maior demanda, justiça social, equilíbrio, menos desigualdade, para que não tenhamos um colapso, mais violência, mais vulnerabilidade, morte, gente se agredindo, porque uns têm, outros não têm nada. É preciso pensar esse tipo de sociedade que a gente quer construir. Sem dúvida, Leandro. Eu quero te dizer que é muito bom, sabe, ver pessoas como você, de dar orgulho e de nos inspirar, ver pessoas como você, tão jovens, né, que se dispõem, se sacrificam para assumir um mandato num momento tão difícil do país, sabe? Não que a gente já tenha passado por muitos momentos fáceis. O Brasil, desde a redemocratização, vem aprendendo o que é democracia, vem engateando no processo de democracia, de participação popular, porque as pessoas muitas vezes acham que o fato de você ir lá nas urnas e botar o seu voto, você já cumpriu o seu dever, o que é um engano. Porque, na realidade, você está dando início a um processo, você está escolhendo uma pessoa, mas você deve fiscalizar aquela pessoa, você deve acompanhar a vida parlamentar ou no executivo, onde for, porque daí você exerce a sua cidadania efetivamente. E uma coisa importante, Leandro, é que as pessoas também falam muito sobre o fato de que nós temos um representante escolhido pela maioria e por isso ele está legítimo lá. Ontem, o Vladimir Putin, teve uma votação onde ele conseguiu mais 16 anos de mandato. A maior parte da população votou nisso.
em 16 anos de mandato. Aí só que as pessoas devem se perguntar, nesse mundo de fake news, até que ponto a pessoa tem condições, inclusive, de fazer escolhas. Porque uma das é fundamental, é necessário que para que a pessoa possa escolher algo, ela tenha informações corretas, informações reais. A gente está tendo agora o debate da lei das fake news no Senado e na Câmara, onde se discute inclusive isso, porque as pessoas realmente estão passando por um processo de alienação, de falta de informação. As pessoas estão fazendo escolhas com base em princípios e em fundamentos e informações completamente equivocados. E muitas vezes nem se perguntam se são verdadeiros ou não. Simplesmente compartilham a informação sem saber se realmente são verdadeiros ou não e sem conhecer a história do negócio. Então, assim, eu quero te dizer, Leandro, porque provavelmente vai acabar daqui a alguns minutos a nossa live, eu quero te dizer que é uma honra ter você na Câmara Legislativa do Distrito Federal. É muito bom poder fazer parte do mesmo partido que você, da rede. É muito prazeroso. Eu estou me sentindo muito estimulado de conduzir esse processo do Política Cotidiana ao lado do professor James Bauer, que, aliás, gente, fazendo propaganda aqui, quem quiser ter uma mentoria com o professor James Bauer, uma aula de leitura dinâmica, vale a pena. O cara só é o leitor mais rápido do mundo. E, inclusive, na próxima semana, ele vai fazer uma live com a Elisa Meirelles, uma servidora pública do Distrito Federal, que vai tratar também de educação, que é um tema que ele gosta muito, que ele está voltado e que eu não perderia. Então, Leandro, é um prazer ter tido você aqui. Uma grande honra, você nos orgulha na Câmara Legislativa, eu tenho acompanhado de perto o seu mandato, sei que você tem se dedicado muito, é bacana ver a sua dedicação, o seu sacrifício. Quero aproveitar aqui para te agradecer por você ter se disposto a vir e dar uma oportunidade para você fazer as suas alegações finais aí, dar a sua despedida, um abraço para o pessoal, e é isso. Valeu, meu amigo. Bacana, estou vendo vários comentários legais aqui, a gente reforçando algumas questões que você falou, Márcio. Eulália destacando aqui um livro muito bacana, que é Como as Democracias Morrem. Vale muito realmente a pena ler. Livro. Vale a pena ler. Eu li um outro livro esses dias que é sobre fascismo, que é o fascismo, do Jason Stanley, que também é muito bacana. Para a gente entender um pouco desse movimento que não é só do Brasil, a gente está vivendo uma conjuntura internacional de insurgência de grupos, tendências autoritárias. E uma das estratégias dessas tendências autoritárias é a criminalização da política. É tudo que eles mais querem, que as pessoas virem as costas para a política. Porque quando as pessoas se distanciam, eles justamente usam a política para beneficiar, para colocar os seus interesses em prática. E aí, é muito o que a gente está vendo no Brasil, essa ideia antissistêmica, na verdade, nada mais é do que aproveitar o sistema em benefício próprio. E eu quero te agradecer também pela oportunidade. O Judson lembrou aqui, Márcio, eu queria fazer também um destaque para uma iniciativa do nosso mandato que está começando. Leandro, aproveita aí, já te interrompendo, eu enxergo muito mal, então eu fico querendo ver as perguntas, o pessoal até fica brincando com a cara gigante aí na frente da tela, mas é porque eu fico tentando ler. Então, assim, dá uma lida se você quiser, algumas rápidas que você achar interessante, quiser comentar rapidamente, ainda tem um tempinho. O Pacheco Petros aqui também concordando com várias questões, a Eulália destacando a importância dos jovens, a gente tem aqui comentário da Sandra, reforçando a importância das máscaras, né, que você falou do presidente. Acho que muitos comentários nessa perspectiva de confirmação, de concordância. Algumas pessoas aqui ressaltando, né, que os problemas da política brasileira não são de agora, fazendo críticas aos governos anteriores. De fato, não são de agora. Erro no governo Lula, também no governo Dilma, a gente não pode fechar os olhos. Os equívocos têm que ser corrigidos, mas a gente nunca pode cair no erro de achar que para consertar a democracia temos que recorrer a visões autoritárias. Para melhorar a democracia, só mais democracia. A democracia não é uma coisa pronta, a democracia não é uma coisa já consolidada. Ela é permanentemente uma coisa em construção, que precisa do envolvimento das pessoas, educação política, explicar também como é que funciona. E aí eu peço a ajuda de todas as pessoas que têm um entendimento político, que sejam generosas com as suas famílias, sejam generosas com seus amigos, que tenham paciência em, às vezes, sentar e explicar para alguém que está ali raivoso, que está indignado, que está pé da vida com a situação, fala assim, vamos lá, vamos do ABC, vamos do Beabá aqui, explicar o que faz o deputado, o que faz o governador, por que nesse momento está nas mãos dos governadores e prefeitos tomar as decisões, não é na mão do presidente da República. Qual a importância do governo federal, porque ele que tem mais capacidade orçamentária, ele que tinha que ajudar a economia.
ter essa capacidade de dialogar com todo mundo, né? E a gente está chegando de fato ao final, eu quero agradecer, só destacar aqui um projeto do nosso mandato que vai começar, que é o nosso edital Máscara para Todos. A gente sabe que a máscara nesse momento é fundamental, porém muitas comunidades, principalmente periféricas, não têm condições de acessar essas máscaras, e a gente está tendo também um agravamento da crise econômica nas periferias, mais desemprego, mais vulnerabilidade. A gente está lançando um edital que vai selecionar 10 organizações para a gente posicionar essas organizações nos territórios mais pobres do DF, para gerar emprego e renda ali, produzir máscara ali e entregar as máscaras também ali para aquela população que é mais vulnerável. Então a gente está começando esse edital, nossa equipe de participação está formulando essa proposta, formulou já, na verdade, vai ser executado via Secretaria de Justiça e Cidadania com emenda parlamentar nossa. Também estamos para lançar aí um grande projeto na área da cultura e da economia criativa, que é o Mosaico Cultural, que vai envolver mais de 50 coletivos e agentes culturais do DF. Muita notícia boa por aí, a gente fiscaliza, a gente contesta, mas a gente propõe e a gente constrói também. Então, eu quero te agradecer muito pela oportunidade, foi uma ótima conversa, você sempre muito lúcido, você sempre muito competente nas suas avaliações e, sem dúvida, uma grande liderança para a nossa cidade. Tenho certeza que os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que te acompanham estão muito felizes com o seu protagonismo, Márcio. Cara, brigadão, Leandro. Agora sextou, né, meu amigo? Vai descansar que você também merece. Um abraço para todo mundo, boa noite, pessoal. E obrigado por terem participado de mais uma live do Política Cotidiano. Sexta-feira que vem, 19h30, professor James Bauer. Valeu, Leandro. Um abraço, James aí, James. Parabéns também, Márcio. Grande projeto de vocês. Valeu. Boa noite. Valeu.